Você que está acompanhando a novela Rei do Gado, se prepare para as fortes emoções do penúltimo capítulo, que eu vou contar tudinho para você agora mesmo. Já aperte o dedo no like, se inscreva no canal e fique ligado que depois de assistir o penúltimo capítulo, assista já o resumo do último capítulo, que o link vai estar aqui embaixo na descrição. O penúltimo capítulo da novela começa com Dimas levando Luana para um lugar onde Bruno mandou. É o casarão dos Berdinazzi. Quando descem do carro, Luana, Dimas e Júlia não imaginam que os espíritos dos Berdinazzi estão por lá para acolher Luana. Giacomo vai até o portão receber sua filha. E Giuseppe e Marieta observam tudo com muita emoção. Os espíritos dos antepassados ficam felizes com a presença do bebê neto de Giacomo e bisneto de Giuseppe. Bruno aparece correndo e feliz para acolher a mulher e o filho e saúda também Dimas e Júlia. José e Marieta sentem que o destino está conduzindo Bruno e Luana para um final feliz. Dias depois, Jeremias e Judite param em frente ao portão da fazenda e Judite pergunta se Bruno está realmente com Luana e Jeremias responde que sim e que o povo está comentando que Bruno parece o pai dela. Judite diz para Jeremias que o amor não tem idade. Jeremias olha tudo ao redor, relembrando tantas coisas vividas naquela fazenda, diz para Judite: Eu nasci qui, Judite, corria por esse chão descalço, porque meu pai não tinha dinheiro nem para comprar um par de sapato, nem para mim e nem para os meus irmãos. Demorou tempo, Judite. Demorou tempo para a gente ter uma vida melhorzinha. O primeiro par de sapato que eu tive foi quando eu entrei na escola e só porque não podia entrar descalço. Capisce? Jeremias diz que essa terra é dele e que o maledetto vai ter que vender tudo para ele. Judite, percebendo a raiva crescendo em Jeremias, o aconselha a ficar calmo e quando for falar com Bruno a esse respeito, Jeremias deve se manter calmo. Jeremias começa a bater no portão e chamar os donos da casa. Ao ouvir alguém chamar lá fora, Luana pergunta a Bruno quem pode ser, já que ninguém tinha aparecido na casa deles antes. Bruno, ouvindo a voz de Jeremias, diz: Meu maledetto. Empurrando a cadeira, Bruno se levanta aborrecido para falar com o tio. Bruno e Luana descem os degraus da varanda. E Bruno pergunta o que Jeremias quer. Ele responde que quer ter uma prosa de 2 minutos. Bruno responde: Se for para você botar preço na fazenda, pode entrar. Quando Jeremias diz que quer que ele bote preço na fazenda, Bruno diz para ele dar meia volta. Luana interfere na conversa e convida Jeremias e Judite para entrar. As duas, abraçadas, entram na casa, mas Bruno não deixa Jeremias entrar e os dois continuam brigando. Até que Bruno entra em casa e deixa o tio falando sozinho no portão. Enquanto isso, Luana e Judite conversam e vão até o quarto do bebê para que Judite possa conhecê-lo. Toda feliz, Luana diz que o nome do menino é Felipe Berdinazzi Mezzenga. Judite pergunta se Bruno deixou colocar o nome Berdinazzi no menino. E Luana responde que deixou. Com muita luta, mas deixou. Judite diz que Jeremias precisa conhecer Filipinho, mas Luana diz para ela nem falar uma coisa dessas, que Bruno não quer. Judite diz que parece maldição os dois terem comprado as fazendas trocadas
e Luana diz que Bruno queria comprar as duas. Judite diz que Jeremias também queria comprar as duas para que ela viesse morar com ele ali. Luana pergunta se os dois estão juntos e Judite, muito sem jeito, acaba dizendo que não resistiu e acabou dormindo com Jeremias. As duas conversam um pouco a esse respeito. Luana diz que está impressionada com essa história e as duas acabam caindo numa grande risada. É um momento descontraído, enquanto Bruno está aborrecido com Jeremias, as duas estão felizes nesse momento ao lado do Filipinho, ao lado do bebê. Já de volta na fazenda, Jeremias entra na antiga casa dos Metzenga, reclamando porque Bruno não deixou entrar na casa que era dos pais dele e diz ainda que Bruno não o respeita. Judite olha para Jeremias e diz que viu o filho deles e que é a coisa mais linda. Jeremias diz que não quer saber do menino e Judite diz que o bebê parece mesmo um Berdinazzi. Jeremias diz com ironia que a mistura de Metzenga e Berdinazzi só pode dar lobisomem. E Judite diz que então vai ser um lobisominho lindo. Jeremias se aborrece e diz que se ela não parar com aquela conversa, ele vai mandá-la embora. Judite diz que vai preparar as malas agora mesmo. E ele fica pensativo e diz que isso não. Judite aproveita e diz para ele ouvir o que ela tem a dizer e começa falando que Luana está bem naquela fazenda porque é uma Berdinazzi e está lá cozinhando no fogão onde a avó cozinhava e está fazendo uma horta, cuidando da terra do mesmo jeito que a avó gostava de fazer. Ao ouvir essas palavras, Jeremias se enterneceu e disse que estava tudo bem, mas queria mudar de assunto. Com um jeitinho bem dócil, Judite conseguiu acalmar Jeremias e está tentando amolecer o coração dele. Lembre-se que estamos no penúltimo capítulo. Enquanto isso, na antiga fazenda Berdinazzi, Bruno e Luana conversam. Bruno se lamenta dizendo que se aquele maledetto não tivesse se metido no meio, ele tinha comprado as duas fazendas. E Luana diz que o tio pensa a mesma coisa a respeito dele. Bruno pergunta o que o tio veio fazer lá. E Luana diz que o tio se pergunta a mesma coisa. Porque o rei do gado foi atrás da fazenda dos Berdinazzi. Bruno responde que cansou dos bois. E Luana diz que o tio cansou das vacas e do café. E os dois continuam discutindo ainda um pouco a respeito de por que o tio veio, por que ele não veio, por que o Bruno não conseguiu comprar as duas fazendas. Luana continua dizendo que o tio também queria comprar as duas fazendas e que no final ela diz, não foi para isso que eu vim para cá. Bruno pega o carro e se dirige para a fazenda perto de casa, a mesma que um tempo os seus avós, os Metzengas, viviam trocando socos e pontapés com os Berdinazzi. O dono do estabelecimento se arruma ao ver Bruno entrando. Bruno pede a Jesuíno uma cerveja bem gelada. E ao retornar com a gelada, Jesuíno pergunta a Bruno como vão as coisas na fazenda. E quer saber se Bruno viu algum fantasma por lá. Ao perceber que estava sendo observado pelos demais, Bruno pergunta o que foi. E quando vê que os homens querem se retirar, ele pede para eles ficarem e pergunta o que eles fazem. Jesuíno diz que eles fazem qualquer trabalho. Ao que Bruno pergunta se eles não querem trabalhar na fazenda dele, mas os homens se entreolham e dizem que não aceitam trabalhar para ele não. Todos vão embora
apressados. E quando Bruno questiona Jesuíno, o rapaz diz que corre voz de que a fazenda dele é mal assombrada e que ninguém vai trabalhar lá. Se ele quiser trabalhadores, vai ter que trazer gente de fora. E Bruno fica encucado com essa história. Jeremias está procurando pela famosa cerca, fruto de muitas desavenças entre as famílias, e percebe que o mato está alto e que o cafezal está muito mal cuidado. E o espírito do Giacomo, seu irmão, está por ali e concorda que o cafezal está mesmo abandonado. Jeremias tem uma longa conversa com o irmão Giacomo, mas chega em casa abalado. É a respeito dessa conversa que ele teve com esse irmão dele, com o espírito do irmão dele. Ele chega em casa muito abalado e conta tudo a Judite. Judite pensa que ele está delirando e até controla se ele não está com febre. Judite diz que nunca acreditou nessas coisas. E Jeremias diz que também nunca acreditou, mas o irmão dele estava lá e falou com ele. Momentos depois, Jeremias passa perto do rádio e esse se liga sozinho e começa a tocar músicas antigas. E ele começa a chamar Judite. Mas quando ela chega, o aparelho se desliga sozinho. E ela diz a Jeremias que é tudo imaginação dele. Mas olha que Jeremias tomou foi um baita susto e ficou muito preocupado pensando em por que esse rádio se liga e se desliga sozinho. Enquanto isso, na fazenda Berdinazzi, Luana prepara o pão, sem saber que está recebendo a ajuda da avó Marieta. Luana diz para Bruno que os pais dela diziam que ninguém fazia pão melhor do que a avó Marieta. Ela diz para Bruno que enquanto ela estava preparando a massa do pão, era como se tivesse alguém ali do lado dela ajudando. Bruno diz que é bobagem, mas diz também que a avó dele se deu bem com a avó dela um tempo. Conversaram muitas coisas e Bruno acaba dizendo que a avó Marieta desenterrou a medalha que o marido dela tinha enterrado e enterrou em outro lugar. Luana pede para Bruno mudar de assunto, mas o espírito da avó Marieta, que está ali pela cozinha, pede para ela deixar o marido falar. E aqui termina o penúltimo capítulo. Fique ligado e assista já já o resumo do último capítulo, que você vai encontrar aqui embaixo na descrição. Não esqueça ainda de dizer de onde você nos está assistindo e deixe o like para que o nosso canal chegue ao objetivo de 10.000 inscritos em 2023. Muito obrigado quem ficou até o final desse vídeo e continue conosco acompanhando resumos de tantas novelas e também do Rei do Gado.